Pois é, galera, nesse vídeo você vai saber a verdade que ninguém te conta sobre a Rádio Caca. Vamos escorrer aqui sobre alguns pontos importantes e curiosos sobre esse projeto que deu o que falar há muito tempo atrás, um ano e pouco atrás, e agora parece que sumiu no mapa. Ninguém mais fala sobre, os investidores meio que desanimaram, mas eu sei que existe uma comunidade ainda muito grande que acredita nesse ativo. E talvez essa comunidade esteja muito certa em acreditar ainda em Rádio Caca, beleza? Esse vídeo não é recomendação de compra e se você está chegando agora, esse canal aqui falando de dinheiro é um canal em parceria com o Dan Costa e aproveite para se inscrever. A gente acabou de chegar a 5 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda aí para a gente chegar cada vez mais longe, tá? Então bora lá falar sobre a Rádio Caca, esse ativo que possui milhões de holders, é um ativo bastante hypado, que passou por um hype muito forte, né? E hoje está meio esquecido. A primeira coisa que você tem que saber é que Rádio Caca não morreu, tá? Muita gente acredita que esse ativo já não faz mais sentido ou coisa do tipo. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, justamente sobre isso, e eu vou deixar esse vídeo aqui linkado para você assistir. Eu falei lá no meu outro canal, no Lucro na Certa, mas é importante que vocês entendam isso. Então, para quem acha aí, pô, Rádio Caca não faz mais sentido, eu discordo disso e lá eu cito alguns fatores. Aqui também vou falar sobre alguns fatores. O outro fator aí que você deve saber, que você tem que ter um entendimento, é que a Rádio Caca ela subiu com um hype muito forte chamado metaverso e caiu à medida que o próprio metaverso caiu, tá? Principalmente porque o Facebook, né, o Mark que mudou lá, o dono do Facebook mudou o nome da sua empresa, do seu ecossistema, do seu grupo para Meta, justamente para focar no metaverso, e a partir disso todo mundo começou a olhar para o metaverso e achava que seria uma realidade já, né? Que pô, daqui 6 meses está lançando o Meta aí, o mundo vai ser metaverso e a realidade aumentada e tudo mais. Quando na verdade esse é um fator que ninguém fala, né? Principalmente explicando a queda da Rádio Caca, essa queda forte que ela teve, é que justamente o metaverso é um projeto, na verdade, para o longo prazo. Para o longo prazo eu digo 3, 4, 5 anos. Eu vou dizer para vocês que até mesmo eu me iludi de certa forma, em algum momento achando que em um ano e pouco, em 2023, a gente ia ver o metaverso em sua plenitude, mas não. Talvez lá em 2026, por exemplo, que a gente possa ver o metaverso bombando, o metaverso realmente funcionando. E aí que vai entrar a Rádio Caca. Então, um outro fator que ninguém te conta é que esse projeto ele se dá por um longo prazo. Você só vai ver sentido mesmo funcional na Rádio Caca no longuíssimo prazo. Tanto é que eles já lançaram o SM, né, que é o seu projeto do metaverso, já está numa fase meio que beta, mas ainda numa fase muito inicial ainda, que, para ser sincero, de metaverso não tem muita coisa. Então, talvez eles tentaram acelerar um pouco do processo ali e acabou que não deu certo até o momento. Lançaram outro jogo chamado Metamoon, esse não deu muito certo também, a galera não gostou, não é um jogo muito interessante de fato ali e não trouxe grandes vantagens para o ecossistema. Mas um outro fator que você precisa saber sobre a Rádio Caca é que justamente ela vem desenvolvendo enormes e importantes parcerias, tá? Ela talvez seja o projeto cripto que mais tem parceria com universidades dos Estados Unidos, principalmente para desenvolvimento tecnológico, para estudo científico dentro do metaverso, tá? Então ela vem fazendo várias parcerias, fez parceria inclusive com grandes universidades do Brasil também. Se eu não me engano agora foi com a USP, que seria aí a maior universidade do Brasil. Então a Rádio Caca vem trabalhando e vem desenvolvendo o seu projeto, tá? E outra coisa que a gente pode falar também em relação à Rádio Caca, que pouca gente fala, né? Pouca gente entende, é que a suposta parceria e envolvimento direto com a mãe do Elon Musk não é aquilo que nós imaginávamos. Lá no início ela começou a aparecer, ela figurava ali dentro do próprio site da Rádio Caca e parecia que esse projeto ia realmente fazer uma enorme parceria com a mãe do Elon Musk. E aí a gente ficava até naquela especulação. É gostoso especular no mercado cripto, né? Vamos ser sinceros aqui. E a gente sempre especulava, e aí, se o Elon Musk entrar na parada, se ele, botar a cara ali, se ele botar um tweet, o que pode acontecer com a Rádio Caca? Infelizmente, com o passar do tempo, a gente descobriu que, na verdade, a mãe do Elon Musk fez uma participação especial na Rádio Caca ali,
para promover o lançamento de uma coleção de NFTs deles ali e parou por aí. Galera, se vocês estiverem ouvindo um barulho forte aqui, é que tá trovejando aqui onde eu tô, mas vamos seguir com o conteúdo aqui, beleza? E seguindo nessa linha aí, outro projeto, outra parte que a gente achou também que seria de uma pessoa grande e influente diretamente ligada à Rádio Kaka, que era o Cizi da Binance, que ele participou de lives ali e tal. Realmente, ele participou dessas lives, ele tem ali um conhecimento do que é a Rádio Kaka, ele participou de uma live falando sobre o que era o metaverso e a Rádio Kaka era a promotora dessa live, vamos dizer assim, e a gente acreditava que ela poderia ser listada na Binance. Isso ainda não aconteceu, eu acredito que possa acontecer no médio, no longo prazo. Por que ainda não aconteceu? Tem toda essa questão do mercado, né? Para ser sincero, a maioria dos projetos nesse momento nem querem serem listadas na Binance, porque a grande vantagem de você ser listado ali é justamente trazer muitos investidores, é justamente aquela explosão após a listagem, e eu acredito que nesse momento não aconteceria. Então talvez seja por isso que a Rádio Kaka ainda não esteja dentro da Binance, por exemplo, beleza? E vamos dar uma olhada aqui no preço desse ativo para a gente ver como que ela está e ver outros fatores também bem importantes em relação à Rádio Kaka. Uma coisa que a gente já falou aqui no vídeo e vou continuar a falar aqui é que apesar do metaverso ainda estar em stand-by, está no momento aí que vai demorar muito tempo para acontecer, a Rádio Kaka vem se desenvolvendo, tá? Se você acompanha as redes sociais ali desse projeto, ele continua a crescer como projeto, o que é um ponto extremamente importante. E outro fator aí importantíssimo que a gente pode olhar aqui para a Rádio Kaka é justamente caso esse ativo volte ao seu preço, tá? Caso ele volte ao seu topo histórico, a gente teria aqui uma possível enorme valorização. O gráfico está meio estranho aqui, eu não estou conseguindo acompanhar. Deixa eu ver se eu consigo mudar para o gráfico de velas aqui. Mas é um ativo que realmente ele corrigiu muito, tá? Se a gente pega aqui, deixa eu ver se eu encontro essa informação no CMC aqui. Ele corrigiu 98% desde o seu all-time high. Isso quer dizer que a Rádio Kaka está barata? Ou será que ela estava cara naquele momento? Eu acho que um pouco dos dois, tá? Eu acredito que realmente é um projeto que está numa fase barata, como a maioria das criptomoedas, né? E ela tem aqui uma capitalização atualmente de apenas 71 milhões. Se ela voltasse para o seu topo histórico, onde ela atingiu um enorme market cap, que foi aqui de 2 bilhões, ela poderia fazer aqui algumas valorizações e entregar de fato um lucro muito interessante para os seus investidores. Mas o fato é que essa queda dela é uma queda que muitos até consideram uma queda de scan, né? Pô, o ativo caiu 98%, é o scan. Mas na verdade, se a gente olha aí, boa parte das criptomoedas, até mesmo a Solana, passou aí dos 94%, 95% de queda. Mas é real, é fato dizer que ela sofreu uma queda aí muito grande. Outro fator que é importante que vocês saibam sobre a Rádio Kaka é que ela continuou com um grande número de holders. É um ativo que detém aqui de 455 mil holders somente na rede da BSC. Então é um ativo que possui uma comunidade gigantesca. E com a ascensão do metaverso, que eu disse como para vocês, que eu acredito que vai ser para o longuíssimo prazo, né? Então tem muita pedra para rolar. Pode ser que essa comunidade aumente, na verdade a tendência é que ela aumente, tá? E isso vai ser de fato muito benéfico para a Rádio Kaka. Um fator curioso aqui é que ela tem mais seguidores no Twitter do que propriamente holders, ou seja, é um ativo que desperta interesse aqui de investidores, né? De possíveis investidores. Isso sinaliza para a gente que tem aí possíveis investidores que podem entrar na Rádio Kaka. Eles fizeram recentemente uma parceria com a BNB Chain, tá? Envolvendo futebol aí muito mais, e como eu disse para vocês, é um ativo que continua a se desenvolver, beleza? E outra coisa que é importante a gente atualizar e saber sobre a Rádio Kaka. Onde ela está listada? Como é que está a questão das listagens? Ela já está aqui, galera, na KuCoin, que está entre as 5 principais corretoras do mundo. Está na OKX, também está entre as principais. Na Coinex, também é uma grande corretora. E aí você vê um monte de corretoras aqui para baixo, mas ainda não tem grandes corretoras como a Binance, como a Kraken, por exemplo, aqui. Então ela tem esse potencial de listagem, porém a gente vai esperando aí para ver se de fato acontece, tá?
até o momento, né, poucas listagens aconteceram nesse ano de 2022. Nesse sentido, não houve grandes mudanças, mas em relação ao desenvolvimento do projeto, realmente a Rádio Caca cresceu bastante. E a gente sempre vê ela em trends aqui. O que é trends? É alguns mais falados, as tendências de mercado, as tendências de pesquisa. Por exemplo, ela estava aqui nas tendências da Turquia nessa semana, tá? Na verdade, essa atualização é de hoje, dia 17 aqui. Tendências da Turquia, junto com o Bonk, que é um projeto aí que estourou do nada. Junto com a Shiba, claro, sempre em tendência. Junto com o Bitcoin, o óbvio aqui. E a Rádio Caca, né? Se isso estiver em ordem, ela está inclusive na top 3 aqui. Tendências da CoinGecko dentro da Turquia. Então, um projeto que ainda de certa forma, falado. De certa forma, também foi parcialmente esquecido por muitos investidores, até porque ela corrigiu muito desde o seu topo histórico, mas ainda pode entregar muita valorização para os seus investidores, ainda mais nesse momento que a gente pode considerar que ela esteja barata. E para finalizar, um fator que você tem que entender da Rádio Caca, que é muito importante e pouca gente fala, é que ela é um ativo de altíssimo risco, tá? Criptomoeda no geral já é de alto risco, na minha concepção. No geral, a maioria das criptos são de alto risco. No caso da Rádio Caca, que depende de um projeto que é envolvido dentro do metaverso, que a gente não sabe nem se o metaverso em si vai dar certo, aí você pode ter sua convicção. Não, vai dar certo sim, mas tem gente que acredita que não. E a gente só vai saber disso quando acontecer, tá? Tá num projeto de cripto, né, que já envolve todo esse risco e dentro do metaverso. E a gente não sabe se o metaverso vai dar certo e nem se o metaverso da Rádio Caca vai efetivamente atrair pessoas que vão utilizar, que vão vivenciar essa experiência e que vão demandar do token RACA, tá? Portanto, a minha conclusão aqui das coisas que é importante que você saiba sobre a Rádio Caca é um ativo que não morreu, é um ativo que continua a se desenvolver, mas ainda é um ativo de alto risco. Haja visto aí, por exemplo, que já corrigiu 98%. Você pode pensar, pô, não tem mais para onde cair. Ela pode ainda corrigir. Eu acredito que vai corrigir? Eu acredito que nesse momento ela vai acompanhar as tendências de mercado. O metaverso, como o Sandbox, por exemplo, deu uma reanimada aí nessas últimas semanas. Quem sabe aí com uma volta grande do mercado, em 1, 2 anos, a Rádio Caca possa aí entregar grandes alegrias para os seus investidores. Me conta aqui se você gostou desse vídeo e me conta principalmente o que você acha da Rádio Caca. Você ainda acredita nesse ativo? Ele continua aí crescendo, como eu disse para vocês. Mas aí, será que vai dar certo? Ou será que ela pode ser ultrapassada por outros metaversos? Comente aqui nos comentários, deixa o seu like no vídeo e eu te espero no próximo conteúdo.